Boa, galera, 29 de abril de 2020, vamos falar aqui sobre o aumento, do Covid-19 no Brasil e o que o governo federal vem fazendo, e também da suspensão da posse do Ramagem pelo STF, beleza? Vamos dar nosso ponto de vista, ser favorável ou contrário. Vamos lá nos princípios do direito administrativo para falar sobre isso, ok, galera? Bem, sobre o Covid-19, mais uma vez a gente percebe que o governo Bolsonaro ele tem descaso sobre o tema. O mais interessante é que, mais uma vez, o ministro da Saúde está falando uma coisa e ele está caminhando para outra. Olha só, vamos lá, palavras do ministro da Saúde. O teste, o novo, não é o Mandetta não. Existe um agravamento da situação do Covid-19, temos que tomar providências. Palavras do ministro da Saúde, o novo escolhido por Bolsonaro. Bem, ele falou isso após o Brasil alcançar o patamar de cerca de 350, 450 mortes diárias. Então ele chegou à conclusão que tem que tomar providência. Só que isso anteontem. Ontem, no dia 28, ele falou: não dá para fazer nada. Desculpe, não dá para prever nada. Olha as palavras do ministro da Saúde. Não dá para prever nada. Essa curva não tem como nós adivinharmos quando ela vai chegar no pico. Se não tem como adivinhar, se não tem como prever, como é que o governo, o dia seguinte, aquela infeliz fala, e daí? Porque ele falou, e daí? Ele falou, sabe o que ele falou? Eu vou lhe dizer porque ele falou. Antes daquele trecho ali do Idaí, o Bolsonaro vinha fazendo um discurso equilibrado, Equilibrado. Me solidarizo com as vítimas, realmente se preocupamos com as mortes e tal. Mas bastou o repórter fazer uma colocação. Bastou o repórter fazer uma pergunta para ele sair de si. E se você fala algo quando sai de si, você tem que arcar com as consequências daquilo. Ah, não era o que eu queria dizer. Exploda-se. Se você já falou alguma coisa que você não queria dizer, você sabe que você colheu os frutos disso. O repórter perguntou: o Brasil ultrapassou a China no número de mortes, mais de 5 mil. E daí? E daí uma banana, meu irmão. Ninguém no Brasil tem o direito de atentar moralmente contra 5 mil pessoas que faleceram. São 5 mil famílias que perderam seus entes com a doença que surgiu de uma hora para outra, a gente pode se dizer. Então ele está colhendo os frutos. Está colhendo, vai colher mais. Ele sabe que o que ele falou foi tão grave que ontem, ou que agora pela manhã, ele reuniu uma série de deputados, não sei qual foi o critério, foi lá para frente do Planalto, com a imprensa e aqueles lá que ficam apoiando diariamente. E os deputados fizeram um pronunciamento em defesa do Bolsonaro, porque sabe que o e daí ficou feio demais. O e daí foi um prato cheio para a oposição. Um prato lotado. E mais um desafio para quem defende Bolsonaro. Tem um desafio todo dia. Todo dia é um exercício diário de defender Bolsonaro. Eu até acho engraçado algumas coisas. Hein? Acho admirável também. Porque eu tenho amigos que todo dia reformulam uma tese para defender Bolsonaro. A do e daí foi... Então, enquanto o ministro dele está dizendo que não temos como prever o ápice da curva, o aumento da mortalidade, Bolsonaro reúne uma série de deputados que, para puxar o saco de Bolsonaro, porque não foram defender, foram puxar o saco. Para puxar o saco de Bolsonaro, foram lá falar do isolamento vertical. Com números aleatórios. Números que não são comprovadamente, cientificamente comprovados. Porque tem 4 mil, 5 mil, 6 mil municípios que não tem um caso. Esses municípios poderiam abrir normalmente.
E números que eles largaram lá. Então aquilo mostrou, essa necessidade desse apoio mostrou que Bolsonaro todo dia traz uma bomba nova para o governo. Eu nunca vi um presidente com a capacidade de criar problemas como Bolsonaro. Se você fizer uma avaliação durante esse processo de pandemia, Bolsonaro já criou vários e nenhum deles, nenhum dos problemas, Bolsonaro ganhou um voto. No máximo, manteve alguns votos que ele já ganhou durante as eleições, porque perdeu. Perdeu apoio de várias entidades médicas com Mandetta, perdeu. E os médicos foi uma classe que votou em grande número com Bolsonaro. Agora com o Sérgio Moro, então. E ele continua. Porque apoiar o isolamento vertical é de uma contradição inaceitável. Todos os países que adotaram o isolamento vertical, aquele que somente os mais idosos e os grupos de risco ficam isolados, tiveram que voltar atrás. Sabe por quê? Eu, obeso e diabético, grupo de risco total. Aí minha esposa vai poder trabalhar ou não vai poder trabalhar? Meu enteado vai poder sair de casa ou não vai poder sair de casa? Porque eu sou grupo de risco. Duas meninas que trabalham no comércio, mas que moram com a avó, vão poder trabalhar ou não vão poder trabalhar? Faz como isso? A avó vai ficar trancada no quarto se a casa não tiver cômodo. Então, falar de isolamento vertical, gente, é falar da boca para fora, porque não tem logística para controlar isso. Tá entendendo? Não tem logística para controlar o isolamento vertical. O isolamento horizontal que está acontecendo aqui onde eu moro, em Salvador, com muito custo, ele vem dando resultado. Mas dizer que o isolamento em Salvador também é 100%, longe disso. Longe disso. Algumas pessoas que necessitam e estão saindo, pelo menos estão usando máscara. Que usem máscara, que se protejam. Mas o isolamento vertical é uma lenda para dar uma satisfação ou para tirar do colo a crise econômica que vem aí e que já está presente. Tirei a responsabilidade, eu avisei, a culpa é dos governadores. Mas no caso das mortes, sabe quem ele culpou também? Os governadores. Ora, se as mortes é culpa dos governadores, se a crise econômica é culpa dos governadores, o presidente tem o que de responsabilidade nesse processo? Então, mais uma vez, Bolsonaro anda de encontro às necessidades que o Brasil tem com relação ao Covid-19. Aí sabe o que ele faz? Os seguidores dele têm que ficar negando morte. Ah, porque tudo morre de Covid. Fica questionando dados oficiais do próprio Ministério da Saúde. O problema é que ele cria diariamente sem necessidade. Ele coloca o país em estágio de eleição perpétua. Porque se Bolsonaro tivesse abraçado, né, a luta pelo Covid-19, ele estava dando de braçada. Mas não, ele criou problemas que, não acrescentou absolutamente nenhum voto a ele. Beleza? A gente vai ficando por aqui. Já já o vídeo sobre Ramagem.